Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no curso tutor para mais uma aulinha de informática. Hoje uma aulinha bem especial, por sinal bem light, atual, contexto atual, para quem vai fazer concurso com ou sem Linux, mas lá no seu edital vem escrito software livre, é essa aulinha que nós vamos ministrar hoje. Então, vamos trabalhar juntos dentro desse conceito, porque precisamos evoluir dentro dele, porque precisamos entender para estudar software livre de software, de sistemas operacionais, temos que entender de Windows, temos que fazer ideia da ideia de Linux para poder comparar essa ideia com software livre. Então, não importa se você estudou antes ou depois software livre, a ideia é que você traga esse conceito para agora, tá? Então, olha só, pessoal, quando eu penso em software livre, né, dizer que ele é livre é uma das características de software, né? Então, livre é antagônico com a ideia do proprietário, porque livre, por mais que ele tenha um direito autoral, ele está com código aberto para ser alterado, modificado, adaptado. Então, livre não tem a ver com gratuito, que não tem a ver com proprietário, que não tem a comercial, com comercial. Por quê? Porque ele pode ser livre, ele pode ser gratuito, ele pode ser ser proprietário, né, liberado código-fonte, ou ainda ser livre e ser proprietário, e não ser comercial ou ser comercial, ou seja, um conceito não influencia no outro, perfeito? Existem grandes softwares gratuitos que não são livres, como tem softwares livres que são gratuitos ou não, sendo pagos aí no mercado, e na verdade isso não restringe. Então, só para visualizar, todo mundo sabe que a ideia do livre está diretamente ligado ao código aberto. Ele pode ser alterado, copiado, adaptado, vamos tratar disso na aula de hoje, né? Agora, gratuito tem a ver com a ideia de não pago. Agora, muita gente classifica que o que não é livre é proprietário, né? Na verdade, é uma consequência, mas não quer dizer que seja proprietário, que tenha que ser fechado. Porque tem software proprietário que é livre, tem o código-fonte aberto, mas tem direito autoral, copyright em cima dele. Legal? Então, copyright, direito de cópia, né? E comercial é todo e qualquer software que naturalmente visa lucro. Então, guarda essa ideia para vocês. Muito importante esse contexto para a gente visualizar o que pode ser feito. Legal? Então, quando eu olho para isso, eu começo a entender outras coisas muito importantes também. Por exemplo, o conceito de software livre e a ideia do conceito de software gratuito. Então, tá aqui, ó, software livre, ou ainda chamado de free software, segundo a Free Software Foundation, é qualquer programa que possa ser utilizado, copiado, estudado, redistribuído sem nenhuma restrição. Então, na verdade, as características são essas. Pode ser utilizado, a pessoa pode usar, copiá-lo, estudá-lo e, na verdade, ainda redistribuir. Cobrando por isso ou não, tudo bem? Ainda tem esse detalhe. Não é necessariamente um software gratuito, porque o free software, o software livre, ele pode ser cobrado. Então, pode ser cobrado desde que respeite, né, o direito de ser livre, né, o copyleft é o que a gente tem. Agora, quando eu penso no software ser gratuito, gratuito tem um conceito que engloba isso, que é chamá-lo de freeware. Não confundam freeware com free software. Freeware é software gratuito. Então, um software, um programa, ele pode ser livre, ou seja, free software, e ainda ser um software gratuito, ser um freeware. Então tá aqui, o que é freeware? Um software não precisa ser livre e gratuito, ele pode ser cobrado. Então, naturalmente, freeware é a ideia de gratuito englobado dentro do conceito aí, na verdade, do copyright aqui, do direito de cópia ou não do software livre, tá? Então, cuidado com isso para não confundir as ideias. Então, aprofundando a ideia de software livre, o que eu começo a ver? Que o software livre é aquele que pode ser distribuído com o seu código-fonte, então, naturalmente, distribuído, né, porque o código-fonte dele é aberto. Dizer que ele é aberto é dizer que ele é open source. Ele pode ser alterado, copiado ou ainda adaptado às necessidades do usuário.
Legal? Então, toda essa ideia de distribuir, redistribuir, alterar, copiar, adaptar, estudar, né? Faltou a ideia de ser estudado. Está diretamente ligado à ideia de software livre. Legal? Aí as pessoas me perguntam, como é que a empresa que preza por isso ganha dinheiro? Aí que tá. Muitas empresas tratam essa ideia do livre, do código aberto, para que isso se torne referência no mercado, como o Linux cresceu e se tornou referência de seu sistema operacional mais livre e mais seguro no mercado. Legal? Mais seguro e mais estável no mercado. E, naturalmente, hoje, as empresas que usam Linux ganham o suporte dos fabricantes e, naturalmente, o fabricante ganha dinheiro com isso. Legal? É aquilo, apostar em algo, acreditar numa filosofia de que a coisa não precisa ter o preço que tem, ser cobrado da forma que é cobrado, pode-se incentivar a criação, sim, de softwares a partir dos outros e todo mundo, porque existe mercado para todo mundo, espaço para todo mundo. Legal? Então, tudo isso veio lá da ideia de Richard Stallman, onde ele criou a ideia de se criar softwares que fossem livres na década de 80 lá, com o projeto GNU, né? GNU Group Not Units. Ou seja, um grupo de programas que não fosse como o Unix, fechado e pagos. Então, Richard Stallman, na década de 80, em 1984, tinha a pretensão de criar um sistema operacional, mas começou pelos programas. E aí começou com essa ideia dos programas para conhecer Linus Torvalds em 1991 e juntar essas ideias. E Linus Torvalds se dedicou ao kernel, ao núcleo do sistema operacional Linux, e aí o Linux surgiu de programas de projeto GNU, mais, né, naturalmente, o kernel do próprio Linus Torvalds. Legal? Essa fusão aí. Então tá aqui, ó. Nos proporciona a liberdade de, né? O que eu tenho como liberdade na ideia do software livre? Eu tenho a liberdade de utilizar o programa para diferentes propósitos. Então, tanto um médico, um dentista, um administrador universitário, uma empresa de advocacia, enfim. Pode ser utilizado, essa é a ideia. Utilizar, pode. Pode ser modificado, já que ele pode ser utilizado, modificado é um plus, né? Um programa para adaptá-lo às necessidades, então ele ainda pode ser adaptado, trocar, alterar, mexer literalmente no código-fonte, porque eu tenho acesso ao código-fonte, legal? Posso redistribuir cópias gratuitamente ou ainda mediante uma taxa. Então essa ideia do redistribuir as cópias, né? Gerar a cópia de forma gratuita ou não, é uma distribuição daquilo que já existia. Por isso, a ideia de redistribuição. Então, são as liberdades que você tem, as 4 liberdades que se tem dentro da ideia de um software livre. Então, o que eu começo a perceber em cima disso? Está aqui, ó. Software gratuito é o freeware, obrigatoriamente de graça, não traz necessariamente código-fonte aberto, não é? Podendo assim não ser alterado. Ou seja, tem softwares que, pela sua origem, o código não está aberto, mas é gratuito, né? As pessoas podem utilizar e a empresa ganha dinheiro com propaganda, comercialmente, ou ganham através de patrocínio, ou através de venda desses produtos para que as empresas utilizem. Para a empresa, o cara vai lá e cobra. Legal? Então tá aqui, ó, distribuições, tipos de distribuições. Freeware e shareware. Então, quando eu falo da ideia e brigo o freeware com o shareware é um freeware. E aí gera um probleminha. Tá aqui, ó, freeware. Gratuito para pessoas físicas e uma versão paga para empresas, mantido por propagandas ou ainda patrocinado, como é o caso do AVG Antivírus, que trabalha no mercado de forma gratuita. E aí, se for para empresas, naturalmente, pode cobrar um valor, a AVG faz isso e aí, naturalmente, a empresa consegue tocar o projeto. Shareware também é um software gratuito, porém é um gratuito de que tipo? Limitado.
Como assim limitado, Luciano? Ele não é para sempre. Então, na verdade, por mais que o freeware, como antivírus, ele tenha um contrato de 12 meses, esse gratuito limitado ele vai funcionar 3 meses, 90 dias. E aí vai ser um período de avaliação. E aí ele vai se tornar completo se for pago e naturalmente a partir dessa ideia com os próprios direitos autorais. Então está aqui, o Norton Antivírus é um software desse, né, que vai se tornar completo se você pagar, vai ter direitos autorais em cima disso, porque aqueles 90 dias passando, você não pode mais atualizar o antivírus, e antivírus desatualizado, naturalmente você não tem os novos vírus no mercado, no seu banco de dados, para poder ele ir lá, agir, bloquear, eliminar, remover. Beleza? Então, tá aí a ideia de software gratuito para fechar essa ideia de software livre. Então, falamos de licença, e aí naturalmente veio aqui para vocês, a licença do software. Definição, o que é a licença? É a definição das ações autorizadas. A licença diz, quando você tem ela livre ou paga, o que está autorizado ou proibido de fazer com aquele software, no âmbito do direito de autor de um programador de software de computador, concedidas ou impostas ao usuário deste software. Legal? Quando uma licença acrescenta restrições, então está aqui, ó, quando a licença ela possui restrições, para além das exigentes do direito do autor, o usuário tem normalmente de aceitar que lhe sejam impostas essas restrições para poder sequer utilizar o software. Então, o que acontece? Você comprou a licença, tem um direito autoral, você pagou por ela, mas daí não é tudo que você pode fazer, não. Na verdade, você tem que seguir a licença. Quando você instala o software, ele já pergunta, ó, leu? Ele ainda te força a descer para você visualizar tudo, se você leu ou não, é compromisso assumido, e esse compromisso assumido, você está aceitando as condições que sejam lhe impostas, e você só vai utilizar aquele software se aquela condição imposta for respeitada sem restrição, porque senão você nem instala um software. Olha só, eu tenho o Word, mas eu vou mexer no botãozinho, tá? Eu comprei, licença é minha? Não, está escrito. Você não pode mexer. E aí, naturalmente, está escrito na licença, a licença absorve isso para você, e aí, naturalmente, você tem que se adequar a isso. Então, uma das licenças mais comuns é uma licença, né, chamada de GPL. O que quer dizer GPL? G de GNU, né, porque veio lá do projeto GNU, P de Public, licença. Então, é a licença pública geral. Legal? Da ideia do GNU. Licença pública GNU. Distribuição livre de código aberto, ou seja, open source. Possível fazer alterações e o desenvolvedor utilizar seu código seguindo o mesmo padrão que a licença está impondo ali naquele momento. Alguns detalhes com relação a essa ideia de seguir o padrão da licença. Por exemplo, você não pode fazer um Linux e escrever assim, novo Conectiva Linux. Se você seguir o Conectiva, a Conectiva já tem propriedade do nome, a licença permite você usar o código, usa qualquer nome, conectando o Linux. Legal? Linux conectando, não Conectiva. Esse nome é de propriedade intelectual da empresa. Legal? Então, é a ideia de uma das restrições. Outra ideia é você comparar essa GPL, que é a licença que é usada pelo Linux, por outras licenças. Está aqui, ó. GPL, licença de software livre, né, GNU Public License, de 1989, criada aí pelo Richard Stallman, programas distribuídos e reaproveitados, mantendo o direito do autor, liberdades originais. Agora, existe uma licença que vem até diante, chamada de BSD. O que quer dizer BSD? Berkeley Software Distribution. Né? Na verdade, em 1969 surgiu essa licença para o sistema BSD. Legal? Derivado do Unix, é um sistema operacional. Então, vou até colocar aqui, ó, um sistema operacional derivado do Unix. Modificações não precisam ser divulgadas, menos restritivas que a GPL. Então, na verdade, o que eu faço
dentro da licença GPL para gerar um novo sistema, eu tenho que, dentro do código-fonte, implementar a origem. E aí a BSD, né, que foi criada para os softwares que são criados para esse sistema operacional, baseado também no Unix, como é o próprio Mac OS, não é isso? Como o próprio Android, como o próprio Linux de servidores e de computadores clientes, ele tem menos restrição. Legal? Então tá aqui, ó. O que essa liberdade naturalmente traz para a gente? Tá aqui, ó. Liberdade ao número... 4 liberdades, né, dentro do processo GPL. Liberdade número 0, né, para não começar pela 1, tem uma que antecede a 1, ó, executar o programa para qualquer propósito. Liberdade número 1, estudar como o programa funciona para adaptá-lo às suas necessidades. Liberdade número 2, você pode redistribuir cópia de modo que você ajude o próprio próximo, né? Então, assim que é criado a liberdade para a GPL, tá? E liberdade número 3, de aperfeiçoar o programa e liberar os aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie dele. Então, é o que a GPL preza e é o que, na verdade, quem utiliza essa licença tem que seguir. Agora, já ouviram ouvir falar de software de domínio público? Tá aqui, ó. É o software que não tem autoria, sem copyright e sem restrições. Então, quando, na verdade, o software é copyleft, né, não tem direito autoral, não é proprietário, ele passa a ser de domínio público. Não tem autoria, sem copyright e sem restrições. Tá aqui, ó. Software Copyright, Lei 9.609 de 1998/98, não é isso? Possui direito do autor, somente o mesmo possui direito de cópia. Então, quando tem copyright, só o autor ou quem representa o autor ou a empresa que o autor faz parte tem direito à cópia. Agora, quando a ideia de copyleft possui licença de software livre que contém a cláusula que garantirá liberdade permanente sobre o software. Legal? Então, cuidado para não cair nesses conceitozinhos, são antagônicos, a ideia de copyleft com copyright, e naturalmente a gente vai formando o nosso conceito, tá? Outra ideia muito importante que eu trago aí para vocês são alguns conceitos finais. Um dos conceitos finais é que existem softwares que você não vai colocar nem como base, nem como utilitário, nem como aplicativo. Não tem a ideia de ser gratuito, livre, eles não estão preocupados com isso. São softwares que existem para ajudar o computador, como a ideia do driver, que é o software que faz determinado componente funcionar. Então, o driver é o controlador do dispositivo, é um pequeno programa que instalado no computador faz a comunicação do sistema operacional em sua máquina e seus hardware. Por exemplo, para eu poder imprimir na impressora, eu falo naturalmente com o driver e através do driver ele fala lá com a impressora. É assim que funciona. O driver é o software que faz essa interação. Agora, cuidado para não confundir driver com R, né, com drive, que é o acionador. Não é isso? É um periférico de computador utilizado para armazenamento de dados e programas. Os principais tipos são os drivers de disquete, de fitas magnéticas, não é isso? E os dispositivos óticos, CD, DVD, HD, DVD, Blu-ray, é bem fácil, né? Quando você pensar em pendrive, você sabe que drive é a memória, não é isso? É quem lê a memória, né? Então, naturalmente, o drive de CD, quem lê o CD, o drive de DVD, e pendrive é a memóriazinha que você leva de forma semicondutora para um lado e para o outro para armazenar informações, tá? Outra ideia para a gente fechar é o conceito de plugin, que também não faz essa distinção de ser básico, utilitário, aplicativo, se é um software livre, é gratuito. Por quê? Porque é um software que vem compor outro software. Tá aqui, ó, é um programa de computador usado para adicionar funções. Então, ele adiciona funções a outros programas. Por exemplo, eu para poder utilizar o IE ou o Firefox bem, eu tenho que ter um plugin de Flash para ver vídeos de Flash dentro do Internet Explorer com melhor qualidade, com maior eficiência. Para eu poder abrir e executar um PDF através do Internet Explorer, naturalmente o Internet Explorer ele executa isso
e já instala lá a funcionalidade nesse Internet Explorer de poder, dentro do próprio programa, abrir o arquivo em PDF. Então tá aqui, há outros programas maiores provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. O plugin também é conhecido como plugin, sem o hífen, né? Add-in ou add-on. Legal? Que adiciona recursos ao próprio sistema. Beleza? Então, pessoal, espero ter sido claro, ajudado dentro dessa sua necessidade a respeito de software livre, caindo ou não Linux dentro do seu edital. Se fala de softwares, você naturalmente precisa conhecer um pouquinho sobre software livre. Legal? Então, um abraço aí do seu professor Luciano Antunes, fica com a gente aqui no Tutor e continue, força, foco e fé. Não é isso? Nunca perca a esperança, porque a cada dia é um acréscimo de conhecimento e o resultado está mais próximo, né? Confie, não masmoreça. E eu sei que é árdua a busca aí do concurso público, quando foi o meu, eu sei também como é o seu. Legal? Um abraço aí, pessoal, sucesso aí nos estudos.